Hello everybody, today is October 31st. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. 31 de outubro, que comemoramos no dia 31 de outubro? Halloween. E por isso estamos hoje aqui com um cenário diferente. Então, Salete Zimpel do canal Engage Your English. Se você gostar da história de hoje, compartilhe. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, gente, como que surgiu o Halloween? O que é o Halloween, ou no Brasil conhecido como Dia das Bruxas? Então, o Halloween, ele é comemorado no dia 31 de outubro. Mas como ele teve sua origem? Como ela é comemorada no Brasil e também em outros países? Então, vou contar um pouquinho da história para você. Então, a origem do Halloween, ela possui uma trajetória muito grande e ela é praticada há mais de 3.000 anos. Ela surgiu com os celtas, né? Um povo que acreditava que muitos deuses eram relacionados com os animais da natureza. Os celtas celebravam o festival de Samhain, o qual tinha duração de 3 dias, com o início no dia 31 de outubro. E isso também tem muito a ver que é a época da colheita deles e eles celebravam essa data usando algumas fantasias. Então era o fim do verão, né? E eles comemoravam essa passagem do ano celta que ocorria no dia 1º de novembro, e essa comemoração acontecia então no dia 31 de outubro. Acreditava-se ainda que nesse dia, isso os celtas acreditavam, que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos vivos. Por esse motivo, eram usadas as fantasias e a festa era repleta de artefatos sombrios, ou todas essas fantasias assustadoras, tá? Que era para defenderem os espíritos deles, defender os deuses dos maus espíritos. Mas, mais tarde, na Idade Média, a igreja começou a condenar esse ritual, este evento, E aí surgiu o chamado Dia das Bruxas, que também a gente tem todo um conhecimento sobre as bruxarias, E que os bruxos eram queimados em fogos, em fogueiras, e tem toda essa história que talvez vocês já devam conhecer. Então, assim, na tentativa de afastar o caráter desta festa, a igreja, promoveu algumas alterações no nosso calendário, e tornando assim o dia de Todos os Santos, que antes era comemorado no dia 13 de maio, foi determinado pelo Papa Gregório que ele passasse a ser comemorado no dia 1º, como uma capela a Todos os Santos, Então, daí que vem o nome Halloween, que se decora da junção das palavras Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera. Então, toda essa história, ela existe há tantos milhões de anos, há 3.000 anos, Com a colonização das terras americanas, a tradição também foi incluída na cultura americana, sobretudo nos Estados Unidos. Então, a gente tem estudos que diz que toda essa cultura veio também, para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos, e no Brasil também ela é comemorada. Já vamos falar sobre como a gente comemora essa festa aqui no Brasil. Então, ainda, a história do Halloween nos Estados Unidos, normalmente ela é comemorada entre os adolescentes até 12 ou 13 anos, que eles entendem que até aí é a fase ainda da criança, que comemora isso. Então, o que eles fazem? Os pais, as mães, os avós, ou todas as pessoas da cidade, normalmente eles enfeitam as suas casas com grandes abóboras. Então, eles cortam o olho, a boca, colocam velas dentro dessas abóboras, colocam em suas casas. Isso significa que a casa estaria iluminada e em defesa sobre a chegada dos maus espíritos. E eles iluminam tudo, toda a casa, aos seus redores, a casa iluminada. E as crianças vestem fantasias e eles vão às casas pedindo doces, com a famosa frase trick or treat. Trick, travessuras, treat, comida, que é assim que era entendido,
que através da doação de comidas era afastado esses maus espíritos. Então, ela é uma festa muito tradicional nos Estados Unidos. A gente pode ver, se vocês querem, né, acessar algumas coisas sobre essa festa nos Estados Unidos, vocês podem ver, né, várias formas de como ela é comemorada. E é desta forma. E as pessoas preparam bolos, doces para as crianças, né? Porque senão as crianças vão aprontar alguma travessura na sua casa se não tiver esses doces. Ou seja, isso na cultura americana. Ainda essa cultura ela é muito forte nos Estados Unidos, né? E como eu falei, ela foi trazida pelos irlandeses e também ela veio da Inglaterra para cá. Então, as tradições e as fantasias e os símbolos. O pedido de doces realizado pelas crianças também é relacionado à antiga tradição celta, como forma de apaziguar os espíritos. É o que eu já falei. Em forma da entrega do doce para as crianças, eles estariam apaziguando ou afastando a chegada desses maus espíritos à sua casa, tá? E agora, no Brasil, como a gente vê essa história do Halloween no Brasil, né? Ela também tem uma grande tradição e existem muitas festas temáticas comemoradas nesse dia, mas ela é comemorada de forma bem diferente do que é comemorada nos Estados Unidos. Aqui a gente vê que muitas crianças se fantasiam, vão às ruas, vão às casas pedir doces, mas tinha algum tempo atrás que ela era comemorada com grandes festas, com festas à noite, com festas com danças, né? Inclusive uma coisa que aqui no Brasil aconteceu muito na época dos anos 90, a gente teve no Brasil uma explosão de escolas de inglês, franquias, né? E muitas, né? Era uma explosão, todo mundo queria estudar inglês e falava-se muito da necessidade, com certeza é uma necessidade estudar o inglês. E o que acontecia? As escolas de inglês promoviam essas festas de Halloween. Então todo mundo, a criançada, o pessoal já esperava e aguardava essa festa no dia 31 de outubro. Então era uma festa comemorada com som mecânico ou com DJ, e em que se preparava alguns comes, muitas bebidas, né, diversificadas, aquele ambiente mais tenebroso, vamos dizer assim, uma decoração bem assustadora, sempre procurava-se fazer o máximo, né, de coisas assustadoras, era super interessante isso. E o pessoal ia, se divertia muito. Então, era esta forma que hoje, né, tá meio parado. E agora, claro, né, com essa pandemia, a gente não tem festas, mas era uma festa muito difundida, eram várias festas, chegava nessa época, todas as cidades, mesmo eu, que sou de cidade pequena, era comemorado aqui na minha cidade, tinha as festas de Halloween, né, tinha nas cidades vizinhas, inclusive às vezes algumas datas batiam, então algumas faziam no dia 1º, mas acontecia muito essas festas e eram festas muito divertidas. Então, vamos lá aprender algumas palavras sobre o vocabulário do Halloween? Então vamos lá: bat, morcego; black cat, gato preto; bones, ossos; candy, doces; costume, fantasia; to dress up, vestir-se, né, fantasiar-se; ghost, fantasma; Halloween, dia das bruxas; haunted house, casa mal assombrada; jack-o'-lantern, aquela abóbora famosa com a vela dentro, então chama-se jack-o'-lantern; mask, máscara; monster, monstro; pumpkin, abóbora, também a abóbora em si chama-se pumpkin; scream, gritar, então também nas festas é uma festa de muitos gritos, né? Trick or treat, doces ou travessuras; witch, bruxa; e wizard, bruxo. Então, se gostou do vídeo, dá like, compartilha. E outra coisa, se você já participou de uma festa de Halloween, deixa seu comentário, diga como era na sua época, vou gostar de saber. E
Eu tenho uma ex-aluna minha que hoje mora em Toledo, nos Estados Unidos, e ela posta alguns vídeos, inclusive ela postou alguns vídeos no Instagram mostrando ela decorando a casa com as suas crianças, né? E todo esse preparativo de Halloween, colhendo as abóboras. Inclusive nos Estados Unidos tem esses locais né, que as abóboras parece que brotam, vamos dizer assim, e as pessoas vão lá escolher as melhores abóboras, as mais bonitas, para enfeitar suas casas com abóboras muito grandes. Se você gostou de toda essa história, quer ver um pouquinho mais, pode seguir a Rediane aqui neste link, e se gostou, compartilhe. Até o próximo vídeo, bye bye!